E aí, gente, a Science aqui, no episódio de hoje do Princípio Econômico Podcast, a gente vai falar sobre o mito do Estado Mínimo, a pergunta, né? E esse vídeo é um vídeo resposta a não sei se o nome dele, vou deixar na descrição, é um youtuber conhecido, tá até lançando um livro hoje, né? Parece até interessante ele. E vários vídeos dele são bons também. Só que ele tem uma perspectiva do Estado Mínimo que eu acho que não é a correta. Obviamente ele é keynesiano, keynesianos. Pra quem não conhece essa linha de pensamento econômico, eles não gostam do Estado mínimo, não gostam do livre mercado. Só que eu quero só tentar debater fazer contrapontos com relação às coisas que ele citou no vídeo com relação ao Estado mínimo que não batem com a opinião do tema em si. Ele não explicou totalmente esse tema, a não ser do ponto de vista keynesiano. Então, antes de falar dos pontos que ele citou, o que é o Estado mínimo? Eu creio que a primeira vez que eu ouvi falar sobre o Estado mínimo foi no livro do Anarch State Utopia, Robert Nozick, que é um cara famoso nessa questão da filosofia política. E esse livro dele também é um livro muito conhecido. E o Robert Nozick é muito conhecido. Ele tem várias visões diferentes com relação ao John Locke, com relação a real estate, ou forma que as pessoas constroem propriedade privada. Então, ele, de fato, é um cara bem, assim, importante em teorias anarcocapitalistas, mas, embora ele não era. Ele era meio que um minarquista. O minarquista, ele acredita no Estado mínimo, mas ele, na prática, não crê no anarcocapitalismo. Eu, particularmente, não defendo o anarcocapitalismo. Eu acho que não funciona de nenhuma forma. Então, o que o Nozick fala nesse livro, né? Anarch State Utopia? Ele fala que a liberdade individual, a liberdade do ser humano no geral, coletivamente, o Estado mínimo é a opção mais, é, mais eficiente, que significaria que o Estado tem menos poder do que ele tem necessariamente agora, quando a gente vê o aspecto geral disso, né? Porque eu creio, pelo menos muitos dizem, né, que no caso dos Estados Unidos, por exemplo, na sua Constituição, o objetivo deles era estabelecer um Estado mínimo, o mínimo de poder para governar os estados ali dos Estados Unidos. Era uma unificação, né? O mínimo para governar e ao mesmo tempo não ser um nível de governo que seria máximo. Então, é um estado intermediário entre ficar sem estado e entre ficar com o estado máximo que tem todo o poder no céu e na terra, como é o caso da Rússia, por exemplo, depois da queda dela em 1917, né? Pelos comunistas, no caso. Então, tem uma diferença entre estado máximo e estado mínimo. Uma diferença que ela é, na minha opinião, gritante. E a versão do Nozick do Estado mínimo não é a minha visão, por exemplo. A minha visão é que o Estado ele tem o mínimo para governar. Ele tem ainda um sistema policial próprio, público, um sistema judiciário público, e pessoas que tentam defender um sistema judiciário privado. Eu nunca vi alguém fazer algo que funciona. Tem um livro chamado Chaos Theory, tem um cara chamado Murphy, alguma coisa assim. Aí que ele tenta defender um judiciário privado não funciona. Tipo, não funciona, nem tem como eu citei isso no livro sobre. No livro não, no vídeo sobre capitalismo. Não funciona. O judiciário tem que ser público. Você pode ter sessões ali, questões relacionadas ao judiciário que são privadas, mas não tem como privatizar totalmente. Então, o judiciário,
poder executivo tem que ser público, o poder legislativo tem que ser público, ou seja, você usa um parlamentarismo ou outras coisas. Não tem como privatizar totalmente o Estado. Não, nem faz sentido. Principalmente quem se defende ser católico ou cristão, né, não tem como defender o anarcocapitalismo por conta de Romanos 13. Defende que o Estado tem um poder otorgado por Deus. Mesmo sendo cristão, por exemplo, eu creio que o Estado ele deve ter poder para governar, dado por Deus, mas que ele não pode, num contexto democrático, mentir para a população que é um sistema democrático, quando na verdade é uma oligarquia. Se bem que toda democracia vai ter elementos oligárquicos, né? Mas o Estado mínimo não é uma posição fixa. Tipo, tem várias versões do Estado mínimo. Tem a versão mais puxada para o anarcocapitalismo, tem a versão mais puxada para o minarquismo, tem versões do minarquismo que a polícia é privada, que o judiciário é privado, e outras coisas são privadas. Na minha versão, não é assim. Eu já defendi alguns livros. Então, é errado as pessoas ser apenas papagaio dos caras do passado. Você é keynesiano e só repete o que Keynes disse. O que outros caras disseram sobre Keynes. Não é ser um scholar, não é ser um acadêmico. Você é só um papagaio. E eu odeio. Eu odeio a prática de ser só um papagaio relacionado ao que os outros disseram. Você tem que ler o que os outros disseram e pensar criticamente se tá errado ou não. Argumentos com dados ou outra forma de explicação, né? Normalmente a corrente que acredita no Estado mínimo, ele é mais puxado para a economia, a escola austríaca. Eu não sou da escola austríaca, eu sou da nova escola austríaca. Tem um livro, deixar na descrição, na Amazon. Eu escrevi um tempo atrás que defende essa nova escola austríaca recentemente. Eu já publiquei, mas eu vou aumentar esse livro. Lógica proposicional de Hazlitt. E essa lógica proposicional de Hazlitt, ela busca dar uma matematização relacionada a sentenças econômicas da praxeologia de von Mises, né? É uma nova escola austríaca de economia que eu defendo nesse livro, né? Ela usa neuroeconomia, ela usa complexity economics, que envolve matemática também. Ela usa econometria, ela usa tudo relacionado a isso. Ela só não usa probabilidade como um elemento importante para prever eventos econômicos. A única diferença. Embora teoria keynesiana, a probabilidade é tudo. E não funciona. Então, o Estado mínimo, ele tem várias vertentes. A minha vertente, especificamente, é o Estado atual, só que com uma administração melhor. Uma folha de pagamento melhor. Uma administração que busca eficiência e corte de gastos. Em vez de você gastar mais, você gasta menos impostos, somente sobre corporações, tentar aquecer o mercado, cobrando menos de impostos possíveis. Como que você consegue manter o Estado cobrando poucos impostos? Você tem que administrar ele bem, administrar os recursos. Você não pode ter salários muito altos para políticos. Então tem várias questões que, na minha opinião, são atualmente politicamente impraticáveis, mas que seria uma versão do Estado mínimo que não é mínimo no ponto de vista extremo, no ponto de vista até possível de um Estado ser não ter menos poder, mas ter menos crises nos três poderes, como a gente vê no que é chamado de Judicial Supremacy, eu já falei em outro episódio, como a gente vê nesse caso do legal, né, do Dred Scott versus Sanford, que você tem uma supremacia judicial ali nos Estados Unidos antes da Guerra Civil. Enfim, você tem vários pontos aí que criam crises parlamentares, por exemplo, na Inglaterra. Você tem uma supremacia parlamentar, ou um executivo fraco, ou um executivo que toma ações que não deveria, ou que se torna um ditador. Enfim,
Agora, vamos responder os pontos do vídeo do cara, né? Tá na descrição, esqueci o nome dele. Primeiro, ele diz que o Estado... Não, antes disso, ele fala que essa visão de Estado mínimo, ela é defendida nas redes sociais, que não tem uma explicação científica, que não faz sentido. Tem centenas de livros na escola austríaca, na escola liberal francesa, ou que seguem linhas parecidas. E que tem bons argumentos. Tem um livro chamado Deep Freeze, por exemplo, que fala da queda econômica da... Acho que não sei se é Islândia, é Iceland em inglês. Sobre a queda de, mais ou menos em 2008, né? Um pouquinho depois de 2008. Que foi uma queda causada pelo governo. Que o governo começou a criar um sistema que permitiu a expansão de crédito. Criou uma economia aquecida e todo mundo tinha prosperidade no curto prazo, no longo prazo, por conta da crise de 2008. Essa crise de liquidez que já existia explodiu. E aí, que a crise de 2008 afetou muito a Europa, né? Mas especificamente a Iceland também ficou muito, muito fraca por conta disso. Mas foi uma crise que tinha como principal vetor a má administração do Estado. E quando eu digo Estado, não é a instituição em si que é o problema. As pessoas ali dentro, na parte de finanças, tomaram decisões erradas. Isso é totalmente natural, ninguém é perfeito. Mas uma coisa é você não ser perfeito, outra coisa é você ferrar um país por causa de decisões burras, né? Decisões idiotas. Que no caso era a expansão de crédito que eles fizeram. Eu já comentei sobre isso em outro episódio. Esse podcast, né? Então, esses caras, normalmente keynesianos, né? Neo-keynesianos, pós-keynesianos, que falam que a maioria das pessoas que acreditam na escola austríaca e coisas do tipo são jovens no Instagram. Isso não é verdade. Tem um número absurdo de livros desse tema e de caras importantes também. Hayek, von Mises, Fritz Mathilde, Karl Menger, entre muitos outros, né? Bom, o primeiro ponto que ele diz é que o Estado que ajuda a reerguer países das crises, né? Ele só não citou que ao longo da história também é importante para a economia, o Estado criou as crises. Como, por exemplo, na França, um pouquinho antes de Napoleão vir, com a venda da moeda Fiat francesa, que criou um caos. Poder de compra por um tempo ali, eu já falei em outro episódio. Tem um livro somente sobre isso. Que eu já fiz um episódio sobre. Esse caso da Iceland, que eu vi que é Irlanda, esqueci o nome do país em português. A própria crise de 2008, as pessoas falam a crise de 2008 foi por conta das corporações, falta de regulação no mercado financeiro, mas a culpa de não ter regulado o mercado financeiro foi do Estado, não foi? A crise causada pelo Fed, alguns dizem que foi causada pelo Fed no início do século XX. Enfim, tem vários exemplos. Eu não tô falando que o Estado não deve existir, tem que existir. O problema é que dizer que o Estado não é um exemplo de reerguer países das crises, na maioria das vezes ele cria as crises. A recessão econômica pós-guerra civil nos Estados Unidos foi uma crise criada por governos, foi criada por corporações. Foi uma guerra civil entre o norte e o sul, que até pegou os estados neutros ali, e que tinha razões políticas, mas isso é uma crise estatal. Uma guerra civil é uma guerra estatal. E basicamente ele criou essa recessão. Então, na maioria das vezes, se você vê ao longo da história, o Estado, tipo, não olha para o Estado só há 50 anos atrás. As pessoas têm a tendência de olhar para a história moderna. Se você olhar
Ao longo da história, o Estado sempre criou as crises, o que é uma coisa normal. As pessoas erram. E é por isso que a gente tem que entender melhor a economia, entender melhor questões socioeconômicas e tomar decisões melhores. E é isso que vai fazer o Estado ficar cada vez melhor. Essa frase eu sei que é uma utopia, né? Mas vamos fingir que ela funciona, né? Pelo menos melhorar um pouco as coisas, né? Em um país específico, de repente. Ele fala do multiplier effect de Keynes, que quando você. Quando os gastos do governo aumentam, você tem uma estabilização de investimentos após. E esse gasto do governo veio após uma baixa do consumo e investimentos. Então, uma baixa de consumo e investimentos, o governo gastar mais, investir mais no longo prazo vai gerar mais prosperidade, né? Obviamente eu creio que, defendendo a tese, na minha opinião, errada deles, é que esse gasto teria que ser um gasto eficiente, né? Um gasto que tem. Na lógica proposicional de Harris, eu falo sobre isso, né? Tem gastos do governo que podem ser eficientes e ineficientes. Então, que são óptimos, né? Que realmente geram um efeito que é desejado. Só que esse multiplier effect é mentira. Nós vemos os países que, na maioria da sua parte, agem de forma keynesiana. Todas as universidades privadas, elas agem de forma keynesiana, pós-keynesiana, neo-keynesiana, suas várias vertentes, monetarista, enfim. A questão é, o que não falta é país e meios acadêmicos que usam uma estratégia keynesiana e que nunca funciona. Ah, mas o Fed ajudou na crise de 2008. Ajudou, eu concordo. E de diversas formas ajudou de forma eficiente. Porém, você não pode usar o fato de uma crise ter sido amenizada pelo Fed, tirar o fato de que a crise foi causada por falta de regulação do próprio governo. E você pode falar que foi falta de informação. Quem conseguiria prever a crise? Todo mundo achava que essas empresas nunca iam falir. AIG, Lehman Brothers, empresas de seguro, bancos, nunca iam falir. Essa questão é que muitas vezes o governo é formado de pessoas, então eles têm falta de informação, eles às vezes não têm conhecimento suficiente, por incrível que pareça. Então, muitos falam do Ben Bernanke, que ele ajudou na crise e tal. Mas, cara, o governo é culpado também da crise. Não é só os mercados financeiros. Não é só a falta de. Na verdade, foi a falta de regulação. E já teve artigos anteriormente. Tem no meu Instagram. Tenho que. Vou lá até o fundo do meu Instagram. Acho que demora. Mas no meu Instagram tem uma tese. Uma resenha sobre uma tese. Que fala dessa questão do. Que previu. Previu não. Que viu que o mercado financeiro estava altamente desregulado, com derivativos e coisas do tipo, CDOs e coisas do tipo, e que isso causaria um problema no futuro, possivelmente. Eu vou achar aqui, eu já o cito ele, vou colocando pra baixo no Instagram até achar. E as coisas que eu tô citando também, por exemplo, da queda da Irlanda e da questão da França, da crise da França, eu vou deixar os livros na descrição, o nome. Tem também um livro também que fala sobre anatomia em espanhol, Anatomia del Colapso, Crise Financeira de 2020, que fala sobre a crise do Covid na maioria dos países, que a intervenção do governo na verdade atrapalhou, fez pior. Não sei que em São Paulo isso aconteceu. Certo, o Bruno Cocas, né? Não, Bruno Covas, ele e outros também governadores de outros estados agiram de forma totalmente imprudente em relação à administração das questões relacionadas à época. Então,
Não é que o anarcocapitalista vai dizer a culpa do Estado tem que acabar. Não. Eu creio que você vê alguém que comete um erro, você vai lá e tira do governo. E pede por pessoas que cometem menos erros. Um bom político é aquele político não vai. Um bom governador, prefeito, é alguém que comete menos erros do que os outros. Ou que pelo menos faz alguma coisa que é útil, né? Bruno Covas fez uma lei relacionada a fogos de artifício. Que é inútil e não funciona. Na prática. As pessoas continuam tacando fogos e. Enfim. Então, a crise poderia ser prevista. Mesmo com a falta de informação no contexto econômico, que é uma parte importante da economia. O Fed não fez isso. Ele não preveu, ele só respondeu a crise. Respondeu bem. Eu não vou tirar o mérito do Fed de ter respondido muito bem a crise. Comprando ali quem tava falindo. Alguns deixou falir, né? Mas até empresas privadas também ajudaram. Só que a Europa não teve essa mesma sorte, né? A Europa não tinha o Fed pra ajudar. Só que por mais que isso aconteceu, eu creio que seria um argumento muito esquisito alguém falar que isso prova que o Estado ajuda nas crises, né? Que ele é o que ajuda nas crises. Como eu disse, por causa da má administração das pessoas. Chega de falar a palavra Estado. O Estado tem que existir, ponto. Essa é a minha visão. A má administração de certos políticos, de certos governadores, cria crises. Ponto. Às vezes as crises são criadas de forma orgânica. Tipo, não é culpa de ninguém. Uma pandemia, por exemplo, do Covid, a culpa não era de ninguém. É uma coisa simples. Ninguém causou aquilo. Ser humano, pelo menos. Então, aqui ó, eu achei a tese aqui, é do Raghuram Rajan. Que o título é Has Financial Development Made the World Riskier? O desenvolvimento financeiro fez o mundo ficar mais arriscado, né? Que foi escrito antes da crise de 2008 e que falou dos problemas associados ao mercado financeiro naquela época, né? Principalmente essa questão de aquelas entidades de marcação de bons investimentos, né? AAA, Double B, que colocavam como AAA investimentos que eram nicho. Então, esse autor, o Rajan, ele sugere, né, que nesse artigo que deveria ter mais regulação no mercado financeiro. Só que isso não aconteceu. Talvez tenha pessoas que tenham lido isso e falaram, esse cara tá falando abobrinha. Então, se essa regulação tivesse sido feito antes, né, isso não teria acontecido. Eu não creio que os problemas que algumas pessoas sugerem, é só voltar para padrão ouro, padrão prata, ou acabar com reservas fracionárias em bancos, bancos ter 100% das reservas, como o Irving Fisher sugere no livro dele 100% Money. Eu não creio que se resolve as questões assim. Você pode amenizar as coisas, na verdade, tendo decisões que, na minha opinião, vão de contrário à forma keynesiana de pensar. Quando alguém diz que gastar mais do governo cria mais investimentos, você não sabe como a economia funciona. Adivinha o que acontece quando o governo gasta mais de forma ineficiente, que a maioria das vezes é assim. Ele tem mais dívidas. O que acontece? Ele começa a dever mais dinheiro. E por incrível que pareça, no longo prazo isso pode dar problemas. Gera falta de liquidez, gera recessões. E a questão é, eles nem falam gastar de forma eficiente que gera investimento, é só gastar. Só gastar e aí que todo investimento do governo é eficiente. Não, isso não é verdade. Tem investimentos que são eficientes, tem que não. É o que é chamado de dissipação de capital por Frederic Bastiat. Se você disser que não... Tipo, até o setor privado também dissipa capital. Ele investe em coisas que não dão certo e perde dinheiro, normal. A Google investiu
no videogame lá dele, Google Stadia. Investimento que não deu em nada. Todo o processo, todo o tempo gasto ali com o capital humano e tecnologia só deu a ideia pra Microsoft pra criar o sistema da nuvem deles. Enfim. O autor do vídeo vai dizer também: grandes conglomerados querem o Estado mínimo. Tô parafraseando aqui. Que na verdade o Estado mínimo são as grandes corporações que se beneficiam do Estado mínimo e do livre mercado. Que países no topo que pregam livre mercado para ficar mais ricos. Eu não sei de onde veio essa ideia, porque se você ler os livros relacionados a autores sobre livre mercado, seja da escola austríaca ou escolas variadas, né? Se você vê, por exemplo, autores, agora tem que pegar lá em cima no meu Instagram, porque eu não vou lembrar o nome do autor agora. Deixa eu pegar no Instagram da Nem Science, né? Então tem autores que nem são exatamente da escola austríaca, né? E falam sobre essa questão relacionada ao livre mercado. Eu acho aqui, ó. É do W.H. Hutch. W.H. Hutch, né? Acho que é difícil falar em português às vezes. W.H. Hutch. Que tem o livro dele, Theory of Idle Resources. Tem também The Theory of Collective Bargaining. Mas exatamente, eu tô falando do Theory of Idle Resources, né? Ele é um economista que não é da escola austríaca. É da escola de Londres, se não me engano. Não lembro exatamente. Mas ele tem uma visão que é competitividade e livre mercado no geral. O que é o livre mercado? Tipo, uma coisa também que eu tenho que sugerir pra você. Não use a palavra livre mercado, não use essa palavra como se fosse uma coisa só. Tem várias vertentes. A gente não precisa ser papagaio dos caras do passado de novo. Você pode entender o livre mercado de uma forma diferente de outra pessoa, é totalmente normal. Um livre mercado é um mercado que ainda tem decisões morais. Então, obviamente, explorar grupos trabalhistas é errado. Tem que ter regulações do governo com relação a eles. Esse é o único trabalho do governo. Regular coisas, ou leis, coisas do tipo. E essa é a função geral do governo, na verdade, né? Regular as coisas. E quando a gente fala sobre livre mercado, é basicamente liberdade econômica. Não tem impostos demasiados à direita da curva de Laffer, o que na verdade faz os governos recolherem menos impostos. Então, quando você coloca impostos demais, você acaba colocando menos impostos, que você desaquece a economia, né? Você abaixa o consumo. Quando você aumenta os preços de produtos através de altos impostos, como aconteceu na casa da Shein. Quanta gente deixou de comprar coisas de fora pra, às vezes, até vender aqui localmente, como empreendedor, revendedor, por conta de impostos do governo, importações. Então, tem vários tipos de impostos que empresas, o próprio imposto de renda, enfim, que na verdade fazem um efeito contrário do que o governo pensa. Então, às vezes o governo não pensa, eu já escrevi esse livro também. Que quando ele coleta menos impostos, ele acaba arrecadando mais, porque aumenta o consumo, abaixa o preço de produtos, faz as empresas conseguirem ter mais lucro e acaba coletando mais. Tem mais consumo e acaba coletando mais impostos. Se o imposto de renda zerasse ou ficasse muito menor, você coletaria mais impostos, na verdade. Ou os mesmos impostos se coletariam em forma de consumo. Talvez em proporções maiores, dependendo. Ou em proporções iguais, ou menos próximas. A questão é, às vezes tem ideias que são tão retrógradas que mesmo o governo, por próprio benefício dele próprio, ele comete decisões que na verdade fazem ele coletar menos dinheiro do que ele poderia se ele cobrasse menos impostos. Então, tem um paper do Frank Ramsey, que era um matemático, né, que infelizmente era de esquerda, né, mas que ele buscava tentar provar como coletar o máximo de impostos possíveis sem destruir a economia, né?
Só que na verdade você deve pensar como cortar o mínimo de impostos possíveis para maximizar o sua coleta. E ao mesmo tempo beneficiando a nação, né? Então, livre mercado é isso, é menos intervenção do Estado na economia e menos impostos. Não precisa zerar os impostos. Tem uma parte de caras que acreditam no livre mercado que fala que tem que zerar. Mas essa não é a única ideia do livre mercado. Se você disser isso, você tá falando, mas se não for assim, não é livre mercado. Você quer decidir o termo de forma absoluta? Isso não existe. Tem várias versões do termo. A versão que eu acho mais correta é diminuição. Ou menos uma busca por diminuição. Enfim. Ele cita um cara chamado Polanyi. E aí ele argumenta sobre a questão de que o Estado cria livre mercado e que, tecnicamente, parafraseando, que ele cria liberdade econômica. Isso não faz sentido. O que eu já falei já responde essa questão. Mas o ponto é que instituições privadas que criam. Eu não entendo como os keynesianos pensam. Eu acho que eles falam que nós não pensamos de forma crítica, né? Mas eles estão só repetindo o que o Keynes dizia. Então você está dizendo que o Estado, que outros que são partidários relacionados a ele, que o Estado cria o livre mercado, mas de onde veio isso? O Estado existiu há milhares de anos e o livre mercado só veio recentemente por conta também de investimentos públicos, mas também da iniciativa privada. Porque a pior coisa que ele diz com relação a isso é quando ele disse que a maioria das grandes empresas foram financiadas por Estado em algum momento. A Apple foi financiada pelo Estado no seu início. A Google, Facebook, Meta no caso agora, né? OpenAI, Tesla, SpaceX, enfim. Mas a Tencent, mas não. Essa ideia não faz sentido. As grandes empresas, e até de médio porte, elas normalmente são da entidade privada. O Estado não consegue gerar empresas. Eu creio que os Estados Unidos é um dos países mais eficientes em investimento em pesquisa. Eu concordo. Os Estados Unidos, eu já li vários artigos que foram úteis para mim, que foram financiados pelo governo dos Estados Unidos. Eu concordo. Mas é uma exceção. A maioria dos países, eles não investem de forma eficiente em pesquisas. O próprio paper, acho que do Perceptron, do Rosenblatt, relacionado ao começo da inteligência artificial, se eu não me engano, ele foi financiado pelo Estado, pela Marinha, uma coisa assim, aeronáutica, alguma coisa assim, dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos ele investe muito bem. Pelo menos no passado, no século passado, ele investiu assim de forma muito pesada. Mas mesmo hoje, a pesquisa em inteligência artificial, por exemplo, os maiores acertos dela, a DeepMind da vida, a OpenAI, são da entidade privada. Então não foi o governo que criou o ChatGPT. Stable Diffusion, a maioria da pesquisa hoje é feita de forma privada. A boa, a que realmente tem sucesso e a que realmente faz diferença. Isso é natural. Eu creio que os Estados Unidos, particularmente, investiu muito bem. Eu nunca vi um paper. Assim, seria injusto da minha parte, porque eu já li muitos artigos até recentemente, tipo, até ontem, se eu me engano. E no final tá escrito lá, financiado pelo governo europeu. Teve um que eu li ontem em live, que era assim, vários que eu já li na Coreia do Sul, financiados pela Coreia do Sul. Então, eu já li vários papers que foram úteis pra mim, em pesquisa, que foram grants do governo. Enfim. Porém, não tem como dizer que pesquisa acadêmica privada é pior do que a pública, pelo contrário. A gente vê que as grandes empresas, a Meta, Netflix, AI Research, Facebook AI Research. Eu tô citando a inteligência artificial porque é mais fácil, né? Tem mais artigos nesse tema. É um investimento privado tão absurdo, com resultados tão grandes, que é literalmente tudo privado.
O que o governo quer fazer na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, é regular a inteligência artificial. Por quê? Não é deles, é uma instituição, é tudo privado, não sabe como funciona direito, enfim. Mesmo no relatório da Europa sobre inteligência artificial, em 2018, mais ou menos, que eles falavam ali, não tinha nada a ver com nada. O relatório da própria União Europeia. Dá pra ver que os caras não entendem de fato essa questão, porque as pessoas que entendem sobre isso estão no mercado privado. Então, é algo muito simples. Então, essa ideia desse autor do vídeo, né? Essa questão que a maioria das empresas foram financiadas pelo Estado não faz sentido. Eu, assim, desculpa, mas é como se fosse um papagaio do keynesianismo. Esse é o modelo mais ensinado nas universidades, né? Então, tem que fazer. A pior coisa que ele disse é que ele vai falar que não é a mão invisível de Adam Smith que torna o mercado forte, mas a mão visível do Estado. Eu creio que o Estado é necessário. Eu creio isso. A visão invisível de Adam Smith é basicamente que é uma forma simples, né? Aqui eu vou citar também o teorema de Von Neumann. Né? Na busca por minimizar seus custos e maximizar seus ganhos, seguindo o teorema de Von Neumann Minimax, a teoria dos jogos, né? As pessoas vão por próprio, não egoísmo, né? Por buscar seus próprios benefícios de homeostase, né? De autossuficiência. Então, o padeiro ele quer ser bem sucedido. Para isso ele precisa lucrar, né? E aí ele tem que minimizar seus custos com o pessoal, com toda a sua infraestrutura, com os ingredientes. Ele quer minimizar seus custos e maximizar seus gastos. E vai ter vários competidores ali na região. Padaria, né? A gente sabe que padaria é uma questão de localização, né? Então eu não vou numa padaria muito longe todo dia de manhã porque demora. Então tem uma questão do raio da circunferência relacionado à distância de um grupo populacional em relação ao mercado, a uma padaria. Pode ser muito importante. O ponto aqui é que em querer ser bem sucedido, ele vai buscar seus próprios interesses. Assim como não só o padeiro, mas o próprio o vendedor de sapatos, aqui citando a Adam Smith no contexto dele. Né? Shoemaker, né? Que eles falam, né? O próprio vendedor de sapatos, o vendedor de roupas, de ternos, enfim, gravatas. O próprio açougueiro, enfim. Cada um vai em busca de seus próprios interesses. Eles acabam maximizando a recompensa da grande maioria. Então, é no, entre aspas, egoísmo, né? É no agir em prol de si mesmo. Obviamente, em benefício dos seus clientes, porque um bom empreendedor, um bom padeiro, por exemplo, faz um pão bom, né? Que agrada seus clientes, ele ouve críticas, ele corrige em relação ao que as pessoas dizem, esse pão tá muito duro, esse pão tá uma consistência ruim, esse sonho aqui tá muito doce. Ele vai corrigindo até arrumar os seus erros. Tem os próprios funcionários sempre falando, ó, daqui tá errado, isso daqui tá errado. Ele vai corrigir para maximizar sua eficiência, comprar máquinas para aumentar sua eficiência, investe em cursos para seu capital humano. Enfim, o ponto é que a mão invisível de Adam Smith é só uma observação sobre as coisas naturais de como as pessoas se comportam. Então, basicamente ela diz que o mercado privado é a conclusão, né, que a gente pode tirar. Pelas ideias das pessoas de uma forma totalmente privada, né? Uma individual, com uma pessoa, porque ela teve a ideia de ter um restaurante. Ela quis, porque ela achou que ia ser legal, né? Enfim. É assim que as empresas nascem, né? Ela teve uma ideia, achou legal e teve uma empresa chamada
A Mano Studios, alguma coisa assim. Vai fazer um filme em Paquistão que tá pra ser lançado. E eu acompanho a trajetória desse filme que vai ser animado por um. Já foi praticamente todo animado, né? Por esse pequeno estúdio no Paquistão. Esqueci o nome do autor, da história, da direção. Mas que é o CEO da empresa, né? Ele é músico também, cara, muito inteligente. Cara, a ideia que ele teve com a esposa dele num carro. Teve a ideia pra história e fez. Agora você fala, mas o governo proveu todas as questões relacionadas. Não. O governo é uma instituição de regulação. Que no ato dele fazer a empresa dele, ele tem que ter a sua documentação, ele tem que ter as questões relacionadas a contratos, as questões legais com relação à criação da empresa dele no Paquistão. Mas quem que fez tudo foi ele. Ele pegou do seu próprio dinheiro. Perdão, eles fizeram um investimento chamado crowdfunding no. Acho que o nome do site é crowdfunding, se não me engano. Eles fizeram um crowdfunding, né? Pegaram milhões de dólares aí. Milhões não, milhares de dólares. Depois eu creio que eles passaram por rodadas de investimentos. Eles queriam fazer um curta, depois eles fizeram pra um filme, né? E parece que tá bom, eu vi o trailer recentemente. Mas a ideia foi uma ideia privada. Foi uma ideia. Quando você vai falar que não foi a mão invisível de Adam Smith. Foi a mão invisível. Teve uma ideia interessante e é isso. Tipo, a prosperidade vem da entidade privada, ponto. Não tem discussão sobre isso. Se você discutir sobre isso, aí a gente entra num, num ciclo sem fim. Porque eu creio que tem coisas na economia que são axiomas. E uns axiomas que a prosperidade vem da entidade privada. Da parte do governo é regular. É não criar uma ditadura que faça as pessoas não poderem ter liberdade. Então, parece que serve a Constituição, né? Pra dar liberdade de vida, propriedade, segurança, né? Life, liberty e property, né? No caso, na Constituição Americana. A quem tem medo, se não me engano. Enfim, só que ele vai dizer que não é a mão invisível de Adam Smith, mas a mão visível do Estado que faz o mercado forte. O Estado só tem trabalho de regular. Ele não... O investimento dele é inútil. O subsídio dele é inútil. O imposto dele é só pra fazer o governo funcionar. E eu creio que é justo. O Hazlitt, por exemplo, fala sobre isso no livro dele. Economics in One Lesson. Eu creio que tem que cobrar imposto, sim. Tem que ser de uma forma administrativamente eficiente, até para ele próprio. Como eu disse, tem um ponto de vista de impostos óptimo em que você cobra menos e recebe mais. Para aumentar o consumo. Porque incrível que pareça, o imposto afeta muito o preço. Somente no Brasil. Porque o imposto é muito sobre o consumo. Você vai comprar um jogo de videogame, grande parte é imposto. O que acontece? As pessoas compram menos jogos. E você arrecada menos. Tem menos pessoas comprando. Quando você põe menos impostos, você acaba tendo imposto ainda. Só que como as pessoas agora podem comprar com o mesmo dinheiro 3, 4 jogos, que eles iam comprar um só, elas compram vários, você agora poderia arrecadar mais. As pessoas gastariam mais. Comprariam mais. Porque às vezes a pessoa não tá disposta a comprar um jogo por R$ 200, mas 4 jogos por R$ 200 ela compraria. Ah, porque hoje isso é impossível, né? A não ser que seja indie. Mas mesmo assim, promoções também que acontecem, mas enfim. O ponto é que a mão visível do Estado, isso é totalmente sem sentido. Uma lógica que eu falei anteriormente. Eu creio que se essa é a visão de muitos keynesianos hoje, é porque eles estão no passado totalmente retrógrados e totalmente sem noção do como funciona a economia, né?
Eles estão tão focados ali na própria bolha deles, em vez de explorar outras questões. Que eu acho interessante o keynesianismo. Mas até a teoria da probabilidade, por exemplo, mas você encontrar erros e o que Keynes falar que é bom que é bom, porque eu acho que é correto, tem que abater palma e aceitar pra mim. E eu creio que Keynes fala muitas coisas boas também. Ele não falou só besteira. Mas algumas das suas teorias estão erradas, né? Então, não, eu não creio que a gente tem como falar que tudo o Keynes é incorreto. Com certeza a teoria da probabilidade dele é inútil. Mas de resto, tem muitas coisas que podem estar certas ou não. Eu creio que a questão, por exemplo, que a demanda cria a oferta, que é uma opinião keynesiana, é contestável em relação à lei de C, que diz que é a oferta que cria a demanda. Tem várias coisas de Keynes que eu creio que é contestável, que em alguns contextos funcionam. Porém, dizer que a mão visível do Estado que cria o mercado forte é totalmente impossível. Então, foi um episódio de resposta. Esse argumento que o Estado mínimo só não é científico, não é provado cientificamente. A gente tá falando de economia, não é química. Você não sabe que na economia tem questões muito subjetivas também. Não é uma matéria. Não é física de partículas, né? Por incrível que pareça, isso faz diferença. Porque, por não ser física de partículas, tem várias questões que elas são subjetivas, embora muitas delas são objetivas. Então, quando eu digo que a demanda cria a oferta, ou que a oferta cria a demanda, que são coisas opostas, eu tô falando uma afirmação, um axioma, né? Pode ser verdadeiro ou falso, eu tenho que provar se é verdadeiro ou falso. O ponto é que, na minha opinião, quando alguém diz que a entidade privada ela é menos eficiente que a pública, você tem que estudar a história, porque você perdeu milhares de anos de civilização, hein? Vai ler o livro O Econômica de Aristóteles, falam que é do discípulo dele. Vai ler o Econômica pra você ver como é o Estado que ajuda geral, né? Mas no geral, eu creio que o Estado não é necessário. Romanos 13 aí, né? Na Bíblia. Eu creio que os impostos são necessários, mas cobrando menos você conseguiria mais. Alguém tem que falar isso pro Haddad, porque acho que ele poderia. Assim, que o Haddad não tem que falar dele, né? Mas alguém devia falar pra ele que ele tem que entender que achar forma só de cobrar não vai fazer o que ele deseja. Cobrar, conseguir mais. É que às vezes é o livro do Frederic Bastiat, né? Que é visto que não é visto na economia. As pessoas focam tanto no que é visto que não focam no que não é visto. Tá por baixo dos panos, né? Que quando você quer fazer uma coisa, na verdade você está criando um efeito contrário. Então, eu creio que as ideias que ele falou, na minha opinião, estão corretas. Mas o pior é quando o único argumento que eles dizem é que, quem acredita no estado mínimo não é científico. Bom, keynesianismo não é científico. Eu sugiro que você leia Frank Ramsey. Você vai ver que a probabilidade na economia do Keynes é lixo. Vou deixar o artigo dele na descrição. É isso, até o próximo episódio.